Papo reto aqui para começar o programa, eu fico muito chateado pelo mercado de camisetas de automobilismo ser tão forte quanto o mercado de camisetas de futebol. Porque num dia desses, na segunda-feira de volta às aulas, eu gostaria muito de ter à disposição uma camiseta assim para escolher legal das corridas que aconteceram nesse fim de semana. Quem sabe ir assim pra aula com a camiseta do Matthias Ekstrom, que venceu a Race of Champions, a corrida individual da Race of Champions, lá pela quarta vez. Ou pela do Pascal Wehrlein, piloto que venceu as duas corridas da Fórmula E na Arábia Saudita esse fim de semana. Agora é o novo líder da temporada 2023 da categoria dos carros elétricos. Ou pegar ali a camiseta do Thierry Neuville e do Filipe Drugovich. Dois caras que mandaram muito ali, correndo juntos pelo time All Stars lá na Race of Champions. Ganharam, mas chegaram na final ali contra os noruegueses. Então assim, seriam muitas opções. Se eu fosse um aluno voltando às aulas amanhã, eu gostaria de usar muito a camiseta do Thierry Neuville. Não que eu estou desprezando o Drugovich, mas vou usar porque ele ajudou muito o Drugovich. Eu estava quase gritando na janela da minha casa, Thierry Neuville do Brasil, porque o Drugovich não estava acostumado ainda com a pista de neve. Estava mal nas eliminatórias ali que os dois estavam correndo juntos, na Copa das Nações, na corrida de sábado. E o Thierry Neuville venceu as corridas que precisava para a equipe dele chegar na final. O Drugovich venceu duas, mas foi ali porque o Thunder Force teve problema com o carro e porque o Vettel foi desclassificado, foi punido porque queimou a largada ali numa das baterias. Então essa falta de experiência pegou muito ele. Então, nesse primeiro dia eu usaria a camiseta do Neuville, mas eu não estou desprezando o Drugovich não, até porque no segundo dia ele foi muito melhor, ele bateu o Mika Häkkinen, bicampeão da Fórmula 1 na década de 90. E poderia ter batido o Mick Schumacher se não fosse aquela batidinha no banco de neve que levava para o traçado debaixo da ponte. E eu acreditava no Drugovich naquela, não só porque eu estava animado por ter um brasileiro nas quartas de final, mas porque aquela corrida prometia bastante. O Mick Schumacher não estava bem. Estava mais devagar do que na primeira bateria. Estava começando ali, o Drugo abriu uma vantagem boa e o Mick começou a prova muito mal. Não acho que ele tenha errado. Se ele tivesse errado, a televisão teria mostrado. E nos replays depois só mostrou a chegada e o Drugovich errando um pouquinho do traçado na primeira curva e errando ali debaixo da ponte. Mas ali, o único erro que o Mick Schumacher cometeu foi na hora que ele subiu a ponte, estava pegando o traçado de cima, pegou ali um pouquinho do lado esquerdo ali do traçado e acabou batendo no muro. Mas na prova eu não consigo ver, por isso que eu gostei muito da performance do Drugovich naquele momento. Se não fosse a batida, eu acho que ele teria passado sim. E com o Mick Schumacher errando ali seria uma maravilha. Falando de performance aqui, eu até vou perguntar para o meu amigo Pedro Rodrigo, que está aqui comigo hoje, o que ele achou, se ficou faltando alguma coisa a mais para o brasileiro ter tentado nesse fim de semana. Vamos descobrir com ele, daqui a pouco eu volto. Tá aí a opinião. Fala, Natan, e todo mundo que acompanha o R Final Podcast, certo? E Natan aqui me perguntando do Drugovich, né? Se eu achava que ele poderia ter ido mais longe na Race of Champions. O que eu acho que ele poderia até, mas isso seria mais questão de sorte do que adaptação. Como você mesmo falou, a falta de adaptação para ele está acostumado com Fórmula e ele está acostumado com carros no asfalto. Quando você vai para a neve, as coisas mudam, o carro fica mais arisco, ele escapa mais. Então, se ele tivesse um pouquinho mais de treino, se ele conhecesse um pouco mais o carro que ele usou, isso poderia ter ajudado ele mais sim. Então, agora é experiência. Ele tem que adquirir experiência e voltar num próximo ano e fazer uma grande Race of Champions, tá certo? Valeu, Natan, valeu todo mundo que acompanha aí, tá certo? Abraço! A opinião do Pedro, um grande abraço para ele, um grande abraço para a galera do High Speed que reposta o nosso podcast. Toda semana eles postam lá no canal deles, inclusive com a vinheta do R Final lá. Vinheta própria que eles criaram. Mas voltando aqui a falar do Drugo, eu considero uma boa participação, até porque ele não cometeu dois erros fortes. Que foram não bater o carro, a ponto de destruir ali a máquina e não completar a prova. Ele completou todas as provas que ele chegou a correr, mesmo batendo, ele bateu fraquinho. E ele não chegou a atravessar os traçados, uma coisa que é muito comum, que foi muito comum até para os pilotos mais experientes. Quem não sabe, na Race of Champions a pista é dividida, tem o traçado da esquerda e o traçado da direita, e cada piloto segue um. Depois o traçado divide de novo, os pilotos trocam ali, o que estava na esquerda troca para a direita, o que está na esquerda, o que está na direita troca para a esquerda.
E isso vai acontecendo, mas tem hora que a pilotagem é tão intensa que eles exageram. Eles sobem ali o banco de neve e acabam saindo para o traçado do outro piloto. Aconteceu isso com o Travis Pastrana, por exemplo, numa das eliminatórias, ali na corrida individual. Ele atravessou o banco de neve e foi parar lá no outro traçado. O David Coulthard, se eu não me engano, aconteceu isso com ele na Copa das Nações, lá na corrida de sábado. Então foi um erro muito comum, fora as próprias deslizadas, né? O David Coulthard também deslizou num duelo na corrida de domingo contra o Adrian Tambay, filho do Patrick Tambay, ele chegou a rodar na pista, o escocês. E o Drugo não, o Drugo só bateu o carro no banco de neve. Vou retificar o ponto aqui porque o R Final é um podcast que não exalta só os pilotos brasileiros, a gente fala de automobilismo. Então eu tô falando assim porque o Drugovich, tô defendendo ele porque eu não sou brasileiro, não só porque eu sou brasileiro, mas porque ele cometeu o menor dos erros, isso falando da pilotagem no fim de semana inteiro. Basta ver os vídeos da Race of Champions, pra quem não viu, procura aí no YouTube, já tem um compilado dos acidentes. Inclusive o acidente do Oliver Solberg, um dos pilotos que tava todo mundo torcendo aí, e que acabou errando de um jeito até brusco. Bateu forte ali no banco de neve e chegou a bater na ponte também. Que pegou o traçado mais rápido ali da subida da ponte e bateu ali na parte de dentro, no lado direito. No muro do lado direito. E aquilo lá foi determinante para quebrar o carro. Infelizmente a participação dele acabou por ali e não chegou nas finais, mas quem sabe ele consegue brilhar também na corrida individual. Na corrida de duplas a gente sabe, a Noruega tá com tudo. Ele e o pai dele arrebentaram de novo. Sem dúvidas como ele ganhou, como também sem dúvida que o Matthias Ekstrom ganhou a corrida principal. Foram os melhores pilotos, na minha opinião, os três. O Peter, o Oliver e o Matthias Ekstrom. Não tem dúvidas que mereceram essa vitória. Mas está faltando uma final de piloto de rally contra piloto de rally. Já que a final já que a corrida foi no gelo nos últimos 2 anos, a gente só teve pilotos de Fórmula contra os pilotos de rally. Ano passado o Vettel teve que ganhar do Loeb. E esse ano o Ekstrom ganhou do Mick Schumacher. Então, piloto de rally, por favor, no ano que vem faça o final só de vocês. Para justificar o nome Race of Champions e Snow plus Ice. Ou Race of Champions, neve mais gelo. Era uma pista propensa para os pilotos de rally e a gente não teve até hoje a final piloto de rally contra piloto de rally. E falando aqui do fogo do carro do Matthias Ekstrom, até pra gente encerrar o programa, né? A gente até pode fazer um trocadilho falando que a corrida teve todos os 4 elementos. Teve água do lago lá do lado, teve a terra, representada pelo gelo, teve o ar, gelado, mas teve ar, e o ar também da champanhe, que o Ekstrom estourou, e teve o fogo que saiu do carro dele até hoje, até agora que eu tô gravando esse programa, na hora que eu tô gravando esse programa, que é domingo à noite, não saiu a causa do fogo. Foi uma coisa bizarra, vai ser uma imagem que vai ficar pra história, porque ele dirigindo naquela velocidade, fazendo aquelas manobras de alta performance e o carro pegando fogo, ele tentando apagar o carro ali com uma das mãos, tentando apagar o fogo com uma das mãos, batendo ali na calça. Que manobra foi essa, Ekstrom? Vou te contar, cara. Mas além dessa manobra do Ekstrom, o que fez valer a corrida foram as manobras de drift. O Thierry Neuville, num duelo contra o Loeb, ele espalhou bastante o carro. Tinha uma puxadona para a esquerda ali. Ele fez valer toda a habilidade de ser um piloto de rally, que fez uma puxada para a esquerda fazendo um drift absurdo, deixando o carro deslizar bastante. E para mim essa foi a manobra da corrida. Com essa eu encerro o programa de hoje. Semana que vem eu tô de volta aqui e com um assunto bem legal. A gente nunca falou aqui sobre narradores de automobilismo e semana que vem a gente vai poder falar que tem uma entrevista com um deles. Luiz Felipe Ramos entrevistou um rapaz que vocês devem conhecer. Acho que vocês conhecem já. Quer saber quem é? Fica ligado. E mandar um abraço para ele, né? Para ele, pro Ricardo Arcuri, nosso engenheiro. Os dois estavam lá cobrindo as 24 horas de Daytona, mandaram um abraço para mim lá pelo canal do Racing Life e um abraço para eles. Eu mando aqui no nosso podcast um grande abraço a vocês dois. Como também para o Emanuel Weinemann, que tocou essa transmissão às 24 horas quase todas. E também para toda a galera do Racing Life, do Portal High Speed que acompanha a gente, no @Portal High Speed lá no Instagram, High Speed TV no YouTube, que tem um carinho absurdo pelo R Final. Vocês são demais, gente. Não esquece. E você que está acompanhando o nosso podcast, não esquece de seguir eles, não. @Portal High Speed no Instagram, Portal High Speed aqui no Spotify, High Speed TV lá no YouTube e canal Racing Life lá no YouTube. Não perde lá não e fica ligado. Arcuri Consultoria também tá no YouTube, Arcuri Consultoria, @Arcuri Consultoria no Instagram. Muita coisa legal para você acompanhar na sua semana, como também no Instagram, né? @NatanRFinal, Natan com TH. Não perde essa não, hein? Acessa tudo lá, segue tudo lá
e você vai ver o nosso conteúdo de automobilismo durante a semana. Por hoje, até a próxima e um grande abraço! Olha o Cris aí! Humildade, muita velocidade. ATWE! Humildade, muita velocidade. Destemido, arrojado, da curva eu me aproximo. Na reta estou no vácuo. Quando menos perceber, a sua frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin, nem me escuto ultrapassar. É o meu nome, superação. A batida vira rio.